aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, irmãos. Gostaria de trazer hoje para a reflexão de todos os versos que se encontram no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versos 12 e 13, que diz: o ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Eclesiastes é um dos livros mais difíceis da Bíblia, né? Um dos livros mais difíceis de entender, é um dos livros talvez complicados de se pregar, de se estudar, porque ele frequentemente, né, ele nos desafia, né? Nos desafia porque muitas vezes ele vai contra algumas certezas, contra algumas coisas que nós temos, né, que nós consideramos assim, irrefutáveis, né, mas que muitas vezes são falsas certezas, né? Nós vivemos num mundo que é mal, é um mundo que é depravado, é um mundo que muitas coisas que são erradas são consideradas como certas e muitas coisas que são certas são consideradas erradas, né? Onde muitas vezes aqueles que fazem o mal aparentemente prosperam, aparentemente, entre aspas, se dão bem, né? Nós vemos muitas vezes as pessoas agindo de forma errada, né? Enriquecendo de forma ilícita, né? Se beneficiando de coisas erradas que fazem, né? E assim, muitas vezes, né, a gente não vê uma punição ou a gente não vê que aquilo resulta no mal, né? E muitas vezes os justos são perseguidos, né? E Eclesiastes ele aponta muitas vezes isso, né? Quer dizer, não é uma coisa fácil o mundo. Às vezes a gente pensa no mundo como se fosse uma novela, né? Tem sempre lá o final feliz, que tudo vai dar certo. No final, né, tudo vai dar certo. No final, Deus vai agir sobre a história, né, e julgar os justos e os ímpios, e dar a sua recompensa aos justos. Mas muitas vezes aqui, né, parece, né, que aqueles que fazem as coisas erradas se dão bem, né? Mas assim, esse texto de Eclesiastes diz o seguinte: olha, a gente vê muitas vezes, né, o ímpio prosperando, a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo coisas erradas e ainda assim parece que estão se dando bem, né? Mas Deus cuida do justo, né? Em outras palavras, né, e isso é uma ênfase em toda a Bíblia, o justo confia em Deus, o justo acredita em Deus, o justo coloca em Deus a sua segurança, coloca em Deus a sua força, né? Ele não confia na sua própria força, na sua própria capacidade, nem mesmo no seu próprio caráter, né? Ele reconhece as suas falhas, por isso ele coloca toda a sua confiança em Deus. E Deus não vai frustrar essa confiança, né? E é por isso que o Eclesiastes vai dizer: bem sucede aqueles que temem a Deus, bem sucede aqueles que confiam diante dele. E os irmãos estão diante de vocês hoje, né, o desafio de continuar confiando em Deus, de continuar crendo em Deus, de continuar colocando as suas esperanças, a sua fé, a sua força, né? Não na nossa própria capacidade, não nas nossas próprias habilidades, mas em Deus, porque Ele vai continuar cuidando de nós, Ele vai continuar nos protegendo, Ele vai continuar nos guardando. Bem sucede, né, àqueles que temem a Deus, né? E essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Amém. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.